Glória a Deus. Querido, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 17 do profeta Jeremias, por favor. Capítulo 17. Nós vamos ler só 2 versículos para nós meditar nessa noite. Versículo de número 7 e o versículo de número 8 do capítulo 17 do profeta Jeremias. A passagem de abertura que foi lida nesta noite foi o capítulo 9 de João. Mas nós vamos ler no capítulo 17 de Jeremias, só 2 versículos, versículo de número 7 e versículo de número 8. E aquele que achou já pode dar um glória. Muito bem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não teme quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém, irmãos? Jesus, estamos na tua presença. Nós te louvamos por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos na tua casa para te adorar. Fala conosco, Senhor. Fala através da tua palavra. Que possamos ser sensíveis à tua voz. E que os nossos corações estejam preparados e a nossa mente aguçada para receber a mensagem do céu, para ser implantada em nossos corações, para que possamos aprender de ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. Para nós é uma alegria muito grande aqui o pastor Isaías cedeu o seu púlpito para nós trazer a palavra, ministrar a doutrina. Eu sei que os irmãos aqui têm doutrina. Quero dizer para os irmãos que eu também sou dessa igreja. Eu não sou de outra igreja, não. Eu sou do Templo Central. Viu, pastor Isaías? Sou dessa igreja. Nós somos irmãos. Nós somos pastores, mas acima de tudo, nós somos crentes. E bem crentinho, viu, irmãos? Aleluia. Nós somos crentes. Glória a Deus. Somos crentes lá do Ceará. E no Ceará, aí é que a gente é crente mesmo, porque Jesus nasceu lá e mandou nós ir pregar o evangelho na sua seara, lá no Ceará. E aí nós não podemos relaxar sobre isso, porque quem mandou foi ele, né, pastor? E aí a gente não pode se esquecer que quem manda é Jesus. Mas, queridos irmãos, nós trazemos aqui a paz do Senhor da igreja de Maranguape. Maranguape é a terra de Chicanísio. É uma cidade turística muito boa. Fica a 25 quilômetros de Fortaleza, no sopé de uma serra, Maranguape. No sopé de uma serra. Um lugar muito abençoado, uma cidade com 120 mil habitantes, um lugar bem gostoso de se morar, e Deus nos deu um privilégio de morarmos entre 2 serras. Nós moramos num vale, tem um vale, uma serra na frente, outra serra atrás, e nós moramos bem no meio, ali naquele lugar, um lugar muito abençoado, um lugar muito maravilhoso. Eu até penso que ali já é o céu, sabe, irmão? De tão maravilhoso que é aquele lugar. Mas nós estamos diante de uma palavra muito maravilhosa, uma palavra muito gostosa. Diz aos irmãos que lá no Ceará tem um bocado de crente também, que nem tem aqui em Foz. Eu estava comentando aqui com o nosso pastor Isaías, nosso amigo, esteve ali conosco, pregando lá na nossa igreja. Foi uma alegria muito grande para nós tê-lo, ele como irmão, como amigo, sua família. É uma bênção. E irmãos, amigos, são poucos. E a amizade é uma coisa que você deve preservar. Fazer de tudo para que essa amizade continue, seja boa, seja abençoada, porque é muito bom ter amigos, você contar com amigos. E eu estava dizendo aqui para ele nesse instante, eu digo, pastor Isaías, lá no Ceará, o culto de doutrina não difere do culto de dia de domingo, é do mesmo tanto. Do mesmo tanto que tem no dia de domingo, tem na doutrina, vem todo mundo para a doutrina. Às vezes eu chego lá na igreja 5, 10 minutos antes de começar o culto. Na semana nós começamos de 7. No domingo nós começamos de 6. Se eu me atrasar um pouquinho, já tem mais de 100 irmãos do lado de fora esperando que eu chegue para abrir a igreja. Vocês terem uma ideia. Vocês gostam muito de doutrina. Glória a Deus. Não tem nenhuma diferença. Você está num culto de doutrina ou num culto de domingo lá na nossa igreja. Tudo é do mesmo tanto. Todo mundo vem para a doutrina. Eles gostam de doutrina. E essa palavra, nesta noite, os irmãos me permitam, por favor, eu me sinto muito à vontade estando na casa de Deus, porque essa é a minha casa. É desse lugar, da casa de Deus, que nós vamos ser arrebatados. Não é de outro lugar, é da casa de Deus.
E Jeremias estava aqui muito feliz, dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor e que cuja esperança é o Senhor. Se você ter o Senhor, Jesus, como seu Senhor, e se a sua esperança estiver colocada em Jesus, pode dormir tranquilo, pode ficar na paz, que não vai lhe faltar nada. Você pode até, irmãos, achar que alguém se esqueceu de você. Você pode achar que Deus não está mais olhando para você. Você pode achar que você está numa caverna, que nem Davi estava na caverna de Adulão, achando que dali ele nunca ia ser nada na vida, mas foi ser rei. Você pode até achar que nunca vai subir na vida. O teu espinho na carne pode ser uma frustração na sua vida profissional. O seu espinho na carne pode ser um problema conjugal. O seu espinho na carne pode ser uma inimizade com o irmão. Cada um irmão tem um espinho na carne. Eu não sei qual é a sua. Eu só sei que o apóstolo Paulo disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. E tem muitos espinhos na carne da gente que ele não precisa ser tirado. Porque se ele for tirado, nós vamos perder a bênção. Esses espinhos servem para nos alinhar diante de Deus. A nossa esperança está no Senhor. O nosso conforto está na sua palavra. A nossa vida depende dele. Vocês se lembram que quando Davi fez aquela aliança com Jonatas, eles combinaram que se morresse primeiro, um cuidava da família do outro. E na guerra morreu a família de Jonatas todinho, só escapou um filho dele, de 5 anos, e a ama daquele menino, para ele não morrer, correu com ele nos braços, entrou dentro da mata, caiu por cima dele, ele quebrou as 2 pernas, Mefibosete. E ela atravessou aquela mata toda, foi bater lá em Lodebar, deixou ele lá na casa de Maqui, entregou lá para Ziba. E deixou lá. E lá Davi assume o reinado, lá em Hebrom, por 7 anos, 6 anos e meio. Depois veio para Jerusalém, e eu acredito que ele se esqueceu por um bocado de tempo da promessa. Mas com 25 anos de reinado, um dia ele estava lá no reinado dele, ele viu passar Ziba e se lembrou-se da aliança. E aí chamou Ziba e perguntou para Ziba se ele conhecia Mefibosete. Ele disse que conhecia. Perguntou onde ele morava, ele disse onde ele morava, no deserto de Lodebar, passava muita dificuldade. E que ele estava realmente passando por muitas lutas. Ele disse: depois você vai buscar ele para cá, porque eu vou restituir tudo que era do pai dele, as fazendas, o gado, as ovelhas. Eu vou dar tudo a ele. Ele vai vir morar comigo aqui no reino. Vou vestir ele como os meus filhos, ele vai comer na minha mesa. Então, irmãos, às vezes a gente acha que está perdido, às vezes a gente acha que ninguém está olhando para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca deixou de olhar para você. Nunca se esqueceu de você. Não sei se você conhece esse hino que ele diz assim, ó: Davi chamou a Ziba e então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é a realidade, terra sem sonhos, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. E ele diz: chama-se Mefibosete, porém não pode andar, é aleijado dos seus pés, mal consegue se arrastar. Manda chamar este homem para comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei mandou chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai se vestir como rei,
Você vai comer na mesa do rei, você vai estar ao lado do rei, a miséria nunca mais haverá. Um adeus a Lodebá você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei mandou te chamar. Se você está passando por deserto, provação, saiba, Deus está te vendo. Acredite, meu irmão. Alguém lembrou de você e disse: onde tu está? Põe-te em pé, ó meu irmão. O rei mandou te chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei. Você vai se vestir como rei. Você vai comer na mesa do rei. Você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Um adeus a Lodebá você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei mandou te chamar. Irmãos, não se esqueça não que ele vai mandar te chamar. Onde você estiver, ele vai colocar você do lado dele para sentar com ele, para comer na sua mesa, se vestir como ele e nunca sair da presença dele. Então esse hino assim fala muito profundamente quando a gente passa pela angústia, quando a gente acha que ninguém está nos vendo. Mas a minha Bíblia diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se a sua esperança é o Senhor, fica tranquilo, fica na paz, porque Ele vai cuidar de ti. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Queridos, esse versículo de número 8 é um versículo muito maravilhoso. Ele fala da vida do cristão. Esse versículo está dizendo para mim e para ti que o crente, ele cresce em 3 direções. Nós só podemos crescer em 3 direções. A primeira direção que o crente cresce é para baixo, raízes profundas. É o que o versículo está dizendo. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Vai atrás de água, raízes profundas. Uma árvore, com exceção da palmeira nordestina e do coqueiro, ele faz um monte bem grande, as raízes dele cria assim, uma parte bem grande assim, redonda, irmão, por volta dele, para quê? Para o vento não derrubar ele. As outras árvores, todas elas crescem, do tanto que ela cresce do chão para cima, as raízes crescem para baixo. O mesmo tamanho que uma árvore tem para cima, as raízes dela têm para baixo. Para quê? Para o vento não derrubar. Para segurar ela, para o vento não derrubá-la. Você já imaginou aqui que gosta de dar uns ventos fortes? Se as raízes dessas árvores não tivessem o mesmo tamanho de profundidade, o vento já tinha derrubado todas elas aqui, com aquelas ventanias que deu aqui. Mas as raízes profundas fazem com que as árvores se mantenham firmes e não se quebrem, não caia, porque elas estão com as raízes profundas. Assim é crente na casa de Deus. Aleluia. Raízes profundas na vida do cristão representa leitura de Bíblia diária, participação de doutrina, participação de Santa Ceia, participação de oração, participação de ciclo de oração e participação de evangelização. Isso fala de raízes profundas na vida do cristão. Está lá no capítulo de número 2, versículo 43 de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Queridos irmãos, a doutrina é para causar temor no coração do cristão. Ela vem como bálsamo suave para alimentar a alma, assim como o seu corpo necessita de nutrientes para manter o cálcio e o ferro e as vitaminas nos seus ossos, assim a sua alma precisa se alimentar da palavra.
A palavra, ela é alimento para a vida espiritual do cristão. Ela é raiz profunda para ele não cair no laço do passarinheiro. Quando nós falamos de raízes profundas, nós estamos falando de uma vida de comunhão com Jesus, uma vida de comunhão com a igreja. Escute você nesta noite, se você não tiver comunhão com seus irmãos e não tiver comunhão com Jesus, você jamais verá Deus. Não. A comunhão é necessária. Queridos irmãos, por que é necessária? Porque um dia toda essa igreja vai morar no céu. Sem exceção. Os crentes que estiverem preparados vão morar no céu. E raízes profundas está falando da comunhão do crente um com o outro, com Deus. Está falando as raízes profundas de conhecimento da sua palavra. Todo crente tem a obrigação de ler pelo menos um versículo num dia. Pelo menos um versículo, pelo menos um versículo. Bom seria 3 capítulos, de segunda a sábado e no domingo 4, que dava certinho a Bíblia no ano. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu tive o privilégio, não é um orgulho, não me orgulho disso. É um privilégio, é uma alegria que eu gosto de ler. Já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse 33 vezes. Para a gente aprender, a palavra é bom. E tem hora que eu estou lendo, parece que eu nunca li. Eu digo, fala, meu Deus do céu, eu já li 30 vezes e eu não me lembro disso. Você imagina que ele leu só uma vez ou nem uma vez? Como é que vai lembrar? E quando a Bíblia diz que não se preocupe, abra sua boca e eu te encherei. E alguma coisa o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar. Mas se você não lê Bíblia, não conhecer a Bíblia, ele vai fazer você lembrar de quê? De nada. Se você não conhece ela, se você não leu, se você não tem conhecimento, se você não tem amizade com a Bíblia é só um enfeite na sua estante, ou no seu armário, ou na sua mesa, ou na sua gaveta, ela não serve. A Bíblia, ela é para estar guardada no nosso coração, lendo todo dia, para aprender ela. Isso fala de raízes profundas. Raízes profundas fala, meu irmão, de experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus assim, tremenda, gloriosa, majestosa, magnânima, uma experiência incomensurável, inalcançável com Deus, que você se tremeu todinho? Eu já tive uma experiência dessa. Eu tive um sonho muito profundo. Eu sonhava fazendo uma grande igreja. Eu sonhava fazendo aquela grande igreja, e quando o Senhor me dava um modelo para me fazer, que é aquela igreja que o Senhor viu, aquele foi um sonho de 16 anos atrás, e eu me assustei, escrevi lá no papel, desenhei algumas coisas, e aí fui orar de joelho. Me ajoelhei na minha cama, e quando eu ajoelhei na minha cama, eu escutei a porta do meu quarto se abrindo, rangindo assim. Eu disse, ixi, minha esposa saiu do quarto, uai. Eu pensando, ela saiu do quarto. Aí eu ouvi passadas dentro do meu quarto, e eu senti o ventinho quando uma pessoa se ajoelhou do meu lado direito. E eu digo, é a minha esposa. Quando eu boto a mão aqui em cima da cama, eu peguei logo nas pernas dela. Eu digo, fala, meu Deus do céu, não é ela não. Eita, irmão, aquilo ali eu me tremi todo, pastor. E aí, cadê eu? E eu querendo levantar meu braço para botar a mão. Disse, é Jesus, aqui é ele, eu vou agarrar ele. Mas, meu irmão, quem foi que disse que minha mão saiu do lugar? Mas está brincando, meu irmão? Olha, eu me tremi todinho, faltou força, faltou voz, faltou fôlego, e eu fiquei agoniado. Eu digo, Jesus, a tua presença, eu só pensando, não era orando não, orando em espírito. A tua presença é gloriosa nesse lugar, tu está neste lugar, mas eu não tive forças para levantar minha mão. Você sabe o que é uma experiência de você não conseguir, ou não ter coragem? Não, acho que não foi nem conseguir, foi coragem mesmo que faltou, né? Tremeu tudo, né? Porque na hora dessa treme tudo. Uma experiência gloriosa com Deus, 3 horas da manhã. E, queridos irmãos, aquilo foi tão forte naquela noite, mas tão forte, que eu não tive coragem de me levantar de joelho. E fiquei de joelho ali na cama, e me debrucei sobre a cama, e agarrei no sono de joelho, fiquei 1h30 dormindo de joelho na cama. Aleluia. Aí quando me acordei, eu digo, fala, meu Deus do céu, bum, em cima da cama de novo, como diz o cearense. Vamos dormir de novo, que amanhã tem dia de trabalho. Mas foi uma experiência gloriosa.
Isso fala de raízes profundas, porque nós temos que conhecer Jesus, não é só de ouvir falar, ou de nome, é de experiência com Ele. Conhecer Jesus é pregar o seu evangelho, é ter plena convicção da sua chamada, é ser um crente convicto, não perder um culto de doutrina, não perder um culto de Santa Ceia, não perder um culto de domingo. Se tiver uma oração, se você estiver em casa, para tudo, vamos para a oração, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O grande problema é que nós nos esquecemos disso, irmãos, e não colocamos em prática. E raízes profundas fala de experiência com Deus, fala de intimidade com Deus, fala de conhecer sua palavra, porque você nunca vai conhecer a Deus se primeiro não conhecer a sua palavra. Nunca. Se você quer conhecer Deus, leia a sua palavra. Se você ler a palavra de Deus, você vai começar a conhecer o Deus dessa palavra, que Ele transmitiu para nós. E nós vamos começando lendo e vamos aprendendo. Daí a pouco, se você quiser se aprofundar mais, se ajoelha, ponha a tua Bíblia na cama, ou na poltrona, ou lá numa mesa, te ajoelha. Eu quero me aprofundar mais para conhecer a Deus. Eu vou ler de joelho, aleluia. Senhor, me revela esse mistério que eu não estou entendendo. E aí, irmãos, aí você vai se aprofundando. E isso, as tuas raízes vão crescendo para baixo. Para quê, pastor? Para você não cair com qualquer vento de doutrina. Para você não se atrapalhar com qualquer pessoa que quer lhe enrolar. Com os TJ da vida, que chega na sua casa querendo lhe enrolar. Meu irmão, quando chegar um TJ na sua casa, quer botar ele para correr ligeiro? Ele vai dizer: olha, eu quero aqui meia hora com você para eu lhe ensinar. Você diga para ele: tudo bem. Aprender a Bíblia é a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas não tem quem faça eu ler Bíblia sem pelo menos orar meia hora de joelho. Vamos orar aqui mais eu, se ajoelha aqui mais eu, para a gente orar meia horazinha de joelho. Ele diz: não, eu tenho o que fazer agora, eu não posso. Ele tem medo de oração, ele não gosta de orar. Não gosta. Eles vão embora, ele não fica 10 minutos, 1 minuto na sua casa. Quando você chama ele para se ajoelhar para orar, eles fogem, vão embora. Porque eles não gostam de orar. Aí eles pensam que é só eles quem conhece a Bíblia. Pois leia a Bíblia, que você vai saber disputar a Bíblia com ele, sem ofender, só pela palavra. Aí as suas raízes vão se aprofundando. Porque, queridos irmãos, raízes profundas é conhecimento. É saber a palavra, é viver a palavra, é comer a palavra, é colocar a palavra em prática. Porque a nossa vida, ela é norteada não pelo que nós dizemos, mas pelo que nós fazemos. A nossa vida está norteada nisso. O que você faz fala mais alto do que o que você diz. E isso é raízes profundas. Quando você começa a se aprofundar na palavra, as suas atitudes são mudadas, o seu caráter é mudado, a sua personalidade é diferente, até o seu linguajar é diferente para com o ímpio. Você tem calma, tem paciência, você tem unção de Deus na vida, é cheio do Espírito Santo e vai direcionar uma palavra para ele entender que Jesus é superior a qualquer coisa. Então isso é raízes profundas. Quando a Bíblia fala de raízes profundas, a Bíblia está falando, meu irmão, que o crente, ele tem que saber quem é o Deus dessa palavra. Você não pode se esquecer que o seu chamado, aleluia, não foi de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. Foi de dentro para fora. E aí, o que é que nós devemos fazer? Nos esforçarmos para nós provarmos ao mundo que nós somos de Deus. E como é que nós fazemos isso, pastor irmão? Superando a expectativa de Jesus. Quando nós conseguimos superar a expectativa de Jesus, ele espera isso de mim, mas eu faço mais do que o que ele espera de mim, eu estou superando a sua expectativa. Não sou um servo inútil dos 3 talentos que ele deu: 5 a 1, 2 a 1 e deu a 1 só 1. O que ele recebeu 5, ele disse: Senhor, tu me deste 5, está aqui mais 5, são 10. Meu servo bom e fiel. Senhor, o Senhor me deu 2, está aqui mais 2, são 4. Aí ele disse: Senhor, tu me deu só 1, eu sei que tu é um homem que ceifa onde não planta, que eu sei que tu é um homem que não é brincadeira, então eu guardei o teu talento, está aqui. Servo ruim, servo infiel, por que não colocou meu talento no banco para render juro? Tu já sabia que eu era assim, e por que tu não fez isso? Então dá quem tem mais. Por que é que muita gente, às vezes, tem mais do que os outros, e às vezes ele multiplica o que tem bem pouquinho, faz se acabar não tem nada? É porque ele não sabe multiplicar o talento que Deus deu para ele. Não sabe. E aquele soube multiplicar. Então, queridos irmãos, isso fala de raízes profundas.
Então, um crente que tem raízes profundas, ele aprende a conviver onde ele estiver, porque ele tem experiência com Deus suficiente para ensinar os outros. Você vê que a palmeira do Líbano, o cedro do Líbano, desculpe, tem um cedro que ele é originário de lá. E o cedro, ele cresce, pastor, até 100 metros de altura. Você já imaginou uma árvore com 100 metros de altura e as raízes dele lá também estão 100 metros, lá no deserto, porque lá não tem água. Eles vão buscar água com 100 metros, a raiz lá embaixo, e aquele vento forte não derruba ela no deserto, porque as raízes dela têm 100 metros também para baixo. Ó, irmãos, assim é o crente. Se você se aprofundar para conhecer Jesus, se você se aprofundar para andar com Jesus, se você colocar em prática na tua vida a experiência com Deus, pode ter certeza, você nunca vai se desviar, nunca vai abandonar a fé, nunca vai blasfemar de Jesus. Experiência com Deus. Raízes profundas é um crente que dizima, é um crente que ora, é um crente que dá oferta extra, é um crente que abençoa os outros. Quando você faz isso, você está criando raízes profundas. E no dia do seu arrebatamento, quando você chegar na presença de Jesus, ele vai olhar para você e vai dizer assim: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, vem e possui por herança o reino que está preparado para você. Irmãos, isso está falando de experiência com Deus, de raízes profundas. E não tem outro jeito. Você não tem como crescer para cima se primeiro você não crescer para baixo. Toda árvore, principalmente em certas regiões, tem que adubar. No Ceará, é uma terra que você não precisa de adubar nada para dar. Não precisa. Se o Ceará fosse um estado que chovesse gradualmente todos os anos, porque lá esse ano algumas regiões choveu bem e outras não. A minha região, Maranguape, que é a região de Serra, choveu 1.800 milímetros no ano. É água demais. Mas na outra só choveu 300 milímetros. Pouquinho, não vale nada para aquela região seca. Só deu mesmo para molhar a terra embebedou a chuva e acabou a água. Então, mas se fosse um estado que tivesse chuva normal, não tinha lugar melhor de se viver, porque você não precisa estar comprando adubo, gastando... Não, toda a terra que você plantar no Ceará dá. É incrível como é uma terra fértil. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a vida do cristão. O cristão que ele teme ao Senhor, que tem as raízes profundas, ele é um crente fértil. Ele dá fruto no inverno, no verão e fora de época. Aleluia. Por quê? Porque as raízes deles estão profundas e ele dá fruto em toda a época do ano. Toda hora ele está abençoando. E Jesus está assim com a mão sobre ele, dizendo: eu vou te abençoar mais ainda, porque tu és um crente abençoador. Isso fala de raízes profundas, experiência com Deus, participar de todos os cultos na casa do Senhor. Queridos, medite comigo. Uma semana tem 168 horas. Multiplique 7 vezes 24, que vai dar 168. Sim ou não? Dá 168 horas. Uma semana. Se você vier 3 cultos por semana, participando das 2 horas do culto, chegando no horário que começa, no horário que termina, participando das 2 horas de culto, numa semana só vai dar 6 horas de culto, sim ou não? Então, 168 para 6, sobra quantas para você? 162, sim ou não? E como é que você não consegue vir 3 cultos por semana? Então, o que nós estamos dando para Deus é o mínimo, é o que sobra. Você tem tempo para merendar de manhã, tem tempo para almoçar, para jantar, para fazer um cupezinho, para dormir, sair com a família em uma churrascaria, mas não tem tempo de vir 3 cultos para Jesus. Você já meditou nisso? Você já parou para pensar que o que nós damos para Ele, para as nossas raízes ficar profundas, tem que passar muitos anos para nós nos aprofundarmos nele? Porque nós estamos dando, irmão, só o que sobra. Já chegamos atrasados na igreja e quando dá o culto, se passa 10 minutos. Por que não terminou ainda? Falta de sabedoria. Queridos, geralmente a gente não está muito preocupado com as coisas de Deus, porque nós não queremos aprofundar as nossas raízes com Ele, no conhecimento, na oração, no jejum, na palavra, na doutrina, na Santa Ceia, na escola bíblica dominical. Sermos participantes de tudo da casa de Deus para criarmos raízes, para nos aprofundarmos. E aí nós
caímos na mesmice de achar que isso não vale nada. Daqui a pouco estamos passando por luta, dificuldade, tribulação, angústia, perseguição, e estamos pedindo oração e Deus não está resolvendo. A culpa está em quem? Em nós. Porque para nós crescermos para cima, é preciso primeiro crescer para baixo. Então você primeiro tem que crescer para baixo, ter essas experiências com Deus. Aí quando você cresce para baixo, aí você vai crescer a segunda vez, é para cima. Na segunda direção, porque você só cresce em 3 direções. A primeira é para baixo, a segunda é para cima. E essa subida para cima, para você crescer para cima, porque quando você cresce para cima, você se aproxima de Deus. E para se aproximar de Deus, você só se aproxima de Deus se a tua vida estiver santa, se estiver em comunhão com a igreja, em comunhão com Ele. Sem essa comunhão, sem essa santidade, tu nunca vai crescer para cima. Porque esse crescimento para cima é um crescimento, meu irmão, lento. É de dificuldade, é de jejum, de oração, é de luta, é de evangelização, é de dizimar, é de ofertar, é de fazer a obra, é de procurar fazer o melhor. Tem uma coisa errada na igreja do pastor? Não, é você mesmo. Vá lá e ajude, faça a sua parte para poder você crescer para cima. Por quê, pastor? Porque senão você vai ser um crente anão, um crente nanico. Nunca passa desse tamanho. Você nunca cresce. Por quê? Porque na sua mente, tudo quem tem que fazer é o pastor, não é você. Queridos, a função pastoral, eu sou pastor, presidente de campo, mas eu entendo que a minha função pastoral é terrena. Porque eu sou pastor, eu não vou morar no céu, não. Eu vou morar no céu, sabe por quê? Porque eu sou bem crentezinho. O título de pastor não dá direito de nós subir para o céu. Agora, você como crente fiel, aí você sobe. O título de pastor é só um complemento que Deus chama uns. Porque o pastor é da igreja. A igreja não é do pastor. Porque a Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja. Quem é que ganha as almas? É as ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Levante a mão. Quem é que produz ovelha? É pastor ou é ovelha? É ovelha. As ovelhas produzem e o pastor rebanha as ovelhas. Então as ovelhas tem que gerar ovelha, aleluia, ganhar ovelha, trazer ovelha para o redinho, e aqui tem um pastor para cuidar das ovelhas, para alimentar, tem capim verde, e eles vão comer capim verde, tem grama verdejante, tem água boa, água cristalina, que é a palavra para você aprender, para poder crescer em direção do céu. Porque se você não aprender esse princípio, meu irmão, não chega a canto nenhum. Não vai chegar. Para nós crescermos para cima, não é fácil. Porque a vida de comunhão de um servo de Deus, de uma serva de Deus com o Senhor, é uma vida de quê? Renúncia. Você já imaginou quem gosta de novela? Crente que gosta de novela? Aí chega na hora da novela, fala, meu Deus do céu, culto de doutrina, mas a novela está tão boa. O que é que eu faço? Você renunciar à novela e vir para o culto, Deus se agrada de você. Tem um pastor lá no Ceará, que ele é rio-grandense, ele é pastor e cantor. Cordeiro Silva, ele diz assim, ó, que eu escuto o hinozinho dele, só um corinho e uma estrofe. Ele diz, tem muitos crentes que só vêm para a igreja depois que ele assiste a novela. E mesmo assim, depois que chega na igreja, o tempo todo fica só pensando nela, na novela. Fiquei sabendo que qualquer uma hora dessa, lá no céu, uma trombeta vai soar. É Jesus Cristo, vem buscar sua igreja bela. Crente que assiste novela, lá no céu não vai entrar. Chega de brincar de crente, chega de brincar de crente. Nosso Deus é de fogo e Ele hoje está presente. Só o corinho e uma estrofe. Então, queridos, e aí você renunciar à juventude, à nossa mocidade, que tem muitos neurônios aí, queimando neurônio para todo lado. Nós que já estamos velhos, que nem eu, já perto dos 60, bem pertinho, chegando aos 60. O que é que acontece? Os nossos neurônios, pastor, diminuem. Quando eu era jovem, de 20, 25 anos, eram milhões de neurônios. Hoje, com quase 60, só tem 2 neurônios. Um que vai e outro que vem. E ainda se choca no meio do caminho.
Você já imaginou a dificuldade? Aleluia. Mas aí, meu irmão, na hora dessa, como os neurônios estão poucos, você vai para onde? Para a Bíblia, para crescer para cima, para ficar perto de Deus, para você não se atrapalhar. Aí tem que subir. Na hora dessa, você tem que crescer para cima. Você tem que se aproximar de Deus, através da sua palavra, através do seu dízimo, através do seu jejum, através da sua oferta, através do seu culto devocional. Quantas famílias hoje não faz mais um culto devocional em casa? Reúne os filhos. Bora aqui, meus filhos. Tem 3 filhos. Você vai orar, você vai cantar um hino e você vai orar no final. É só 10 minutinhos aqui, mas nós vamos fazer o nosso culto doméstico. Meu irmão, isso fala de crescimento para cima. Você está colocando a sua casa no altar, porque você é o sacerdote da sua casa. E aí está colocando a sua família no altar de Deus. Aí você está crescendo para cima, para ensinar os seus filhos, ensina os teus filhos o caminho que devem dar, porque quando eles crescerem, não se desviarão dele. Aí você está aproximando a sua família de Deus, você está fazendo eles crescerem para cima, através das suas ações, das suas atitudes, você está norteando a vida dos seus filhos, da sua família, para o céu. Isso é crescer para cima. Só cresce em 3 direções, para baixo, para cima e para os lados. Eu estou crescendo por lado. Ó. Me casei, pesava 60 quilos. Hoje estou com 92. Cresci por lado. Aleluia. Mas crescer por lado, pastor, fala de frutos. Fala de dar frutos. Crescer por lado, fala de dar frutos. Jesus disse no capítulo 15 e no versículo 8 de João. E nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos e serei meus discípulos. Então, dar fruto, crescer para os lados, fala de dar fruto. Então você quer crescer para os lados? Quero, pastor. Então começa a dar fruto. E como é que eu dou fruto, pastor? Ganhando 5, aquele que eu ganhei ganhou mais 5, o outro que ganhou, você vai dando fruto, você vai se multiplicando, você vai evangelizando, você só se torna um discípulo de Jesus se você for um evangelizador, uma evangelizadora, um crente que dê fruto, um crente que se esforce na obra. Ninguém consegue dar fruto só dentro da igreja. Você pode ver que qualquer árvore, qualquer um, quando você planta uma árvore, ela vai crescendo, enquanto ela não fica bem larga, enquanto os seus ramos não se estendem, ela não dá fruto. Ela só começa a dar fruto quando os ramos começam a se estenderem. Aí vai saindo os ramos vão crescendo e aí vem os frutos. Porque enquanto os ramos não crescem para os lados, não dá fruto. Assim é o cristão. Não tem nenhuma diferença. Se você for fazer uma comparação desse versículo, porque aqui, olha, então, o versículo 8, ele diz, e ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, ou não teme, noutra tradução, quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes, e no ano de sequidão, não se perturba, não está nem aí, nem deixa de dar fruto. Mesmo que está na seca, está tudo torrando, mas você é um crente que está dando fruto, crescendo para os lados. Mesmo na crise, está todo mundo na crise, mas a igreja está em Cristo. Por quê? Porque a igreja tem frutos. A igreja dá frutos, meus irmãos. E uma igreja que dá frutos, não tem crise, tem Cristo. Todo mundo pode passar por luta, por dificuldade, por problemas. Pode passar. Enfrentar grandes tribulações, grandes perseguições, porque se a igreja não sofrer essas perseguições, ela não vai dar fruto. A igreja, quando começa a ser perseguida, aí a igreja começa a dar fruto. Porque quando você está, meu irmão, no bem bom, quando você está na sua área de sossego, quando ninguém consegue lhe perturbar, nem lhe atribular, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada para o cristão. Porque a vida do cristão, meu irmão, nós somos só peregrinos nessa terra. Nós não somos moradores dessa terra. O crente, ele tem 2 cidadanias, uma terrena e uma celeste. E essa terrena é passageira, a celeste é eterna. E um dia, aleluia, esse crente vai subir lá para cima para morar eternamente com o Senhor. Então, ele não deve estar preocupado com os acontecimentos aqui da terra.
Ele deve estar preocupado com os acontecimentos do céu, que é a sua pátria maior. A pátria maior. E nós vamos morar lá, vamos nos esforçar, fazermos de tudo para um dia chegar lá. Porque, irmãos, se você não acreditar em arrebatamento, você não tem esperança. E os que já morreram, qual é a esperança que eles vão ter se não tem arrebatamento? Perdeu a esperança. O hino 302 diz, nossa esperança é sua vinda. Não, em 300, né? O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. É a esperança da igreja, é a vinda de Jesus. E se você não tem essa esperança, ei, tu precisa vir aqui aceitar Jesus de novo. Se você não tem essa esperança, se você perdeu essa esperança, meu irmão, renova a tua fé, vem aceitar Jesus hoje, porque tu não fez nada ainda na tua vida. Nem cresceu para baixo, nem para cima e nem para os lados. Você ainda é uma árvore infrutífera. E se você for uma árvore infrutífera, você vai ser cortada e vai virar carvão. Então, queridos irmãos, você não pode se esquecer que você foi chamado para dar frutos. E esses frutos devem permanecer. Um fruto de um cristão é para permanecer. E o vosso fruto permaneça. Tem que permanecer. Por quê, pastor? Porque um fruto de um crente, ele não murcha, ele não seca, ele não se acaba. Fruto de crente permanece para sempre. Você aceitou Jesus, ganhou aquele irmão para Jesus, ele ganha outro para Jesus, ele ganha outro, um produz 100, outro 60, outro 30 e outro 10. E ele vai produzindo, aleluia, e os frutos dele, cada dia aumentando. Eles não ficam murchos, eles não ficam secos, eles não se acabam. Não, meu irmão, são frutos que são permanentes para a vida eterna. E o cristão, ele tem que entender que o chamado dele não foi para ficar entre quatro paredes. Ele foi chamado, primeiro, para ficar em Jerusalém. Quando a Bíblia diz ficar em Jerusalém, aquele do alto seja revestido do poder, está falando do crente que aceitou Jesus, que não sabe nada de Jesus, então ele vem, Jerusalém é a casa de Deus. Aqui, a Jerusalém daqui, aqui é esse lugar. Vai aprender a palavra. Aqui você vai aprender sobre as doutrinas fundamentais de cada cristão. Você vai aprender os 4 pilares de sustentação da igreja, do capítulo de número 2, versículo 43 de Atos dos Apóstolos. São os 4 pilares de sustentação da igreja: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Se você não tem esses 4 pilares na sua vida de sustentar a igreja, meu irmão, você precisa aprender desses 4 pilares. Agora, na sua vida particular, na sua vida individual, tem 4 pilares que fazem você crescer. Esse é os pilares da igreja. Mas os 4 pilares que fazem um crente crescer, porque esses 4 pilares falam de crescimento, os que eu vou dizer, para baixo, para cima e para os lados. As 3 direções do crente crescer: para baixo, para cima e para os lados. Qual é o primeiro? Meu irmão, compromisso na obra de Deus. Segundo, responsabilidade na obra de Deus. Terceiro, fidelidade na obra de Deus. E quarto, obediência. Se você colocar esses pilares na tua vida, irmãos, você vai longe. Vai longe. Porque o crente não pode estar só envolvido na obra. Para nós já encerrar. Porque uma coisa é você estar envolvido, pastor. E outra coisa é você estar comprometido. O envolvimento e o comprometimento são 2 coisas completamente diferentes. São 2 paralelos. Primeiro, uma jovem, se ela engravida fora do casamento, mesmo sendo cristã, ela vacilou, não vigiou, e aí engravidou fora do casamento. Primeira coisa que o pai quer botar logo ela para fora de casa. É a primeira coisa. Não faça isso. É sua filha. Se você botar ela para fora da rua, ela vai ver como. Abrace. Ela fez isso porque ela não foi bem ensinada. Faltou ensino, faltou preparo do pai e da mãe. Então, minha filha, você fez isso, mas agora papai e mamãe vai lhe ensinar para você não fazer mais. De jeito nenhum. Se aquela jovem estiver só envolvida com aquele filho, o que é que ela vai fazer? Ela vai lá no médico e vai pedir para fazer um aborto. Sim ou não?
Está só envolvida. Mas se ela estiver comprometida com o filho, nem que ela seja expulsa de casa, ela quer ter aquele filho. Então é uma diferença muito grande. Para você entender bem direitinho, para você compreender, para nós encerrar essa mensagem, vamos supor que o pastor, no final do culto, vai dar um sanduíche de bacon e ovos para toda a igreja. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. Sim ou não? Então, a diferença é muito grande. A galinha pôs o ovo, você tirou o ovo, botou aqui no sanduíche, bacon com ovo, mas para você comer um bacon de porquinho, ele teve que morrer, ele deu a vida, se sacrificou, que nem Jesus se sacrificou por você e por mim. Deu a vida por nós, Jesus. Mas para você comer um sanduíche de bacon com ovos, o porquinho se sacrificou, deu a vida, se comprometeu, mas a galinha só se envolveu. Né? Soltou o ovinho lá e saiu por aí cantarolando. Assim, tem muitos crentes que estão só envolvidos na obra de Deus, meu irmão. Não estão comprometidos. Faz só pela metade. Quem está comprometido faz completo. Dá tudo, dá o melhor. Faz o tudo e mais um bocado, porque ele quer ver a obra de Deus crescer, e ele vai dar o melhor dele, porque ele quer crescer para baixo, para cima e para os lados. Então os irmãos, ora por nós no nome de Jesus.